O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nas primeiras horas e nos primeiros momentos da experiência da Igreja que se coloca à busca do Senhor ressuscitado. Não que nós estejamos há poucas horas, porque no domingo já faz um bom tempo que nós começamos a celebrar a Páscoa. Não é esse tempo que eu digo. É porque cada um de nós ainda temos dado passos muito iniciantes na experiência com o Senhor ressuscitado. Todos nós temos buscado vê-lo. Temos buscado ter condições de dizer: onde puseram o meu Senhor? Aonde está o meu Senhor? Procuramos a Ele e desejamos encontrá-lo. Desejamos vê-lo, seja num toque, num cuidado, numa palavra de esperança ou mesmo naquele silêncio que somente é possível quando entramos para a nossa intimidade e lá dentro procuramos encontrar aquele que nos chamou de um modo singular pelo nome. Nós, cada um de nós, temos a oportunidade de olhar para a beleza do que hoje nos é dado pelo Evangelho de São João, nessa cena sublime que fala de cada um de nós. Fala da vida, por exemplo, de Enedir Maria, uma teóloga que me mandou uma mensagem jubilosa porque completou 64 anos de batizada. E ela diz, alegre, são 64 anos em que eu busco viver a identidade de filha de Deus. A alegria daqueles que precisam ter a oportunidade de dizer: eu também vi o Senhor. E nós precisamos sempre vê-lo. Para vê-lo é necessário buscá-lo.
e buscando-o encontrar. Maria, na continuação do evangelho que nós já ouvimos esse domingo, ela fica do lado de fora do túmulo, porque vê que o corpo do seu Senhor não está lá. Ela ainda está na hora da madrugada. Ela ainda está envolvida pela realidade daquilo que tinha acontecido. O Senhor morreu. Nossas esperanças se findaram. E ela fica do lado de fora do túmulo. Ficar do lado de fora do túmulo é sinal de coisas muito peculiares. Permitam-me. O túmulo é o lugar aonde estão os mortos, e ele é fechado por uma pedra, aonde os vivos não têm acesso aos mortos. Ele também é sinal do fim de tudo, do encerrar tudo. Ela estava do lado de fora, chorando. E enquanto chorava, olhou para dentro do túmulo. E viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, que lhe perguntam: por que choras? Ela olha, e como é próprio daquilo que eu, você, cada um de nós vive, ela não consegue entender especificamente: o Senhor ressuscitou? Não. Ela vai por aquilo que é mais óbvio: roubaram o Senhor. E ela o busca somente esse corpo, que é o corpo daquele que ela teria experimentado, escutado. Ela precisa de um sinal, de algo aonde agarrar-se, porque todas as suas esperanças e forças foram-se embora. Mas lembremos que Maria, ela não é simplesmente uma mulher que está começando a caminhar com Jesus. Não. Ela era do núcleo de intimidade com o Senhor, de convivência profunda. Mas ela está sem esperanças e do lado de fora do túmulo. Lá fora sepultado aquele que motivara o seu passado. E ela precisa se encontrar com ele, porque algo novo agora, nessa nova realidade, sem ele, como será? Meus irmãos, essa imagem não é simplesmente de Maria, mas é também a minha. Porque também eu, como discípulo de Jesus, em alguns casos olho para o túmulo e choro. Olho para o túmulo e me sinto sozinho. Olho para o túmulo e vejo que tudo o que eu acreditava pode ter sido aniquilado. Não é também um pouco daquilo que você experimenta em determinados momentos da história? O túmulo é o sinal aonde a vida do homem, ao ser colocada, é aniquilada e se torna meramente pó. Nós que experimentamos o Senhor e conhecemos a Ele, podemos também ser levados a acreditar que nossa história é assim. Chega um determinado momento no qual as nossas esperanças se vão, nosso cansaço toma conta e nós simplesmente olhamos para o túmulo e vemos tudo tendo a plenitude do fim. Entretanto, Maria, ela, ao escutar "por que choras?", volta a dizer: levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Ela é o modelo de cada um de nós. Porque hoje o túmulo não está mais simplesmente à nossa frente.
parece que ele nos envolve. O túmulo, ele é o lugar onde cada um de nós precisamos reconhecer que há momentos que entramos. Porque, afinal de contas, temos momentos em que temos que sepultar determinadas realidades, rancores, sonhos. Devemos sepultar, não porque sejam ruins, mas porque um novo dia precisa surgir. Um novo homem, uma nova mulher. Aquele que crê em Jesus Cristo precisa sempre olhar para o túmulo e lembrar que o túmulo também é sinal daqueles que não foram abandonados à morte, mas foram chamados a caminhar com o Senhor, à face do Senhor, na terra dos vivos, mas vivos. E sabem o que quero dizer com isso? Finalizando já este momento da nossa reflexão, mais à tarde continuaremos com esse evangelho. O que quero dizer é simplesmente que nós, como discípulos de Jesus Cristo, no tempo atual, precisamos sepultar as nossas ideologias e voltarmos-nos para o Senhor da história, a fim de que nem só um vírus, nem só as nossas ideologias, nem só as nossas convicções políticas, nem só os nossos sonhos sejam incapazes de atrapalhar o nosso caminhar como homens e mulheres que experimentaram o ressuscitado. Sim, nem só as nossas ideologias, porque não são somente elas. Não só alguns sonhos particulares, existem outros que começamos a partilhar com pessoas e que não condizem com o chamado que nós recebemos por aquele Senhor que nos chamou pelo nome de um modo singular. É necessário nós termos a capacidade de sepultar, colocar dentro desse sepulcro todo aquele sentimento ou atitude que não condiz com alguém que tenha reconhecido Jesus como o Senhor de sua vida. E ressurgir para uma vida nova, para um caminho novo, para a construção não só de um Wagner, de uma Luísa, de uma igreja e de uma sociedade nova, mas de um horizonte, redescobrir um horizonte novo. Construir maneiras de alcançar esse horizonte novo que está despontando. A noite está ficando para trás, um novo dia está surgindo, mas será necessário que tenhamos forças para caminhar. E não poderemos mais continuar a crer em Jesus com todas essas cascas, amarras ou ferrolhos que carregamos e que nos impedem de andar com destreza para anunciar: o Senhor ressuscitou. A destreza que nos leva a olhar para aqueles que precisam, para aqueles que correm risco desde o ventre materno, para aqueles que correm risco já no abandono de seus filhos e netos ou familiares, já numa idade avançada ou ainda simplesmente porque ficaram doentes e só são cuidados para que o seu dinheirinho sustente os caprichos de alguns. Olhar e ver o quão importante é termos a capacidade de perceber que precisamos viver integralmente, a todo instante, com a lembrança daquilo que o Senhor nos disse: como eu vos amo, amai-vos. Mas nós podemos fazer a experiência de Maria. Podemos fazer a experiência daquela que simplesmente, do lado de fora do túmulo, chora, lamenta, sofre.
e permanece naquela realidade de simplesmente remoer o passado e não dar um passo para o futuro. Um cristão que experimenta Jesus Cristo, ele chora, mas ele não fica no choro. Ainda que chore, ele se coloca a caminhar. Ele chora porque deseja ver incessantemente no seu momento mais triste a feição do Senhor ressuscitado. Mas lembremos-nos, nós todos, eu e você, choramos. Temos dores. Mas, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pelo nosso canal no YouTube Uma Impiedade, lembremos-nos do seguinte: quem crê em Jesus Cristo chora, mas não perde a esperança. Se cansa, mas não esmorece. Sente a dor, mas não se paralisa por ela. Porque não há dor maior do que amar. Sim, amar dói. Dói quando perdemos alguém. Amar dói quando queremos fazer algo por alguém e não conseguimos. Amar dói na saudade fecunda daqueles que já se foram. Amar dói na saudade ansiosa de encontrar com aqueles que estão muito próximos de nós. Amar dói quando não somos amados. Amar consola quando sabemos que é um sentimento sincero. Maria chora fora do túmulo. Quando ela começa a entrar e ver o que está acontecendo dentro do túmulo, um novo começo na sua história também se dá. Essa é a experiência que cada um de nós, como discípulas de Jesus, precisamos fazer. Estamos procurando o Senhor? Olhemos para os muitos túmulos nos quais precisamos entrar e ver que lá não está mais aquilo que nós procuramos. Aquele que nós procuramos, logo nos chamará pelo nome e nos dará a oportunidade de recomeçar com Ele. E poderemos, junto com Pedro, dizer a todos que o Senhor ressuscitou. E é necessário converter o nosso coração para estarmos com Ele. Deixarmos com que sua vida nova pelo batismo floresça em nós, que nós possamos morrer para o pecado e também que todos nós, pela força do Espírito, façamos com que outros homens e mulheres descubram a grandeza do que significa ser filho e filha de Deus. Podemos chorar, mas não vamos ficar com uma convicção falsa de que a morte tem a palavra final. No Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.